Olha, a Polícia Civil concluiu também o inquérito da tortura ocorrida dentro do depósito daquele supermercado de Canoas, aqui na região metropolitana, lembra, né? O repórter Matheus Goulart ao vivo, cadê o Matheus aqui na tela? Opa, já está aí o nosso querido Matheus Goulart. A Polícia Civil concluiu também esse inquérito tão aguardado, né? E quantas pessoas foram indiciadas, hein, Matheus? Muito boa tarde. Boa tarde, Mota. A todos que acompanham o Brasil Urgente, foram 8. A gente tinha 7 pessoas desde o início do caso apontadas pela polícia como envolvidas nesse caso de agressão aqui em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, dentro do supermercado Unisuper, lá em outubro deste ano, mas agora com a conclusão das investigações surgiu mais um elemento, nesse caso, tão emblemático e que chamou tanto a atenção aqui, não só no Rio Grande do Sul, como no Brasil. Nós tivemos 6 pessoas indiciadas por tortura e extorsão mediante sequestro. São eles os 5 seguranças da empresa Glock Segurança e também o gerente do supermercado Unisuper. Além disso, tivemos um indiciamento, teremos um indiciamento, na verdade, porque a polícia concluiu as investigações, mas ainda não remeteu o inquérito ao judiciário. Bom, além desses 6, temos também uma pessoa indiciada por tortura à omissão, que é a característica de quando a pessoa presencia os fatos, mas não faz nada para evitá-los. Este indiciado é o subgerente do Unisuper, todos eles, o gerente e o subgerente já afastados, e os 3 PMs, que eram, dentro desses 5 seguranças, 3 eram policiais militares, 2 deles ainda da ativa foram afastados das ruas, estão em trabalho administrativo dentro da corporação, um militar da reserva, já aposentado, os outros 2 civis. A Glock Segurança não mais presta serviços para o Unisuper, que pediu desculpas pelo ocorrido, disse que se retratou, disse que está revendo o seu protocolo de segurança. Também os 2 funcionários foram desligados. Ainda, eu falei que tinha mais um elemento nessa história, um 8º personagem nessa história, também uma pessoa contratada pela Glock Segurança que teria apagado essas imagens de câmera de segurança que estão aparecendo na tela agora, que serviram de prova dentro desse inquérito. Imagens que mostram esses 2 homens que teriam furtado picanha, tentado furtar picanha, um deles inclusive teria colocado as carnes para dentro da calça neste supermercado, depois teriam sido levados para o depósito desse estabelecimento e aí acontece o que mostra as imagens, alguns minutos, quase 1 hora de agressões. Bom, nós entramos em contato com a defesa desses 5 seguranças da Glock Segurança. Até então nós dávamos nota, nós mostrávamos um comunicado por escrito, mas hoje nós estamos aqui no escritório do Dr. William Alves, ele que representa os 5 seguranças, lembrando 2 civis e também 2 civis e também 3 policiais militares, 3 militares, um deles da reserva. Dr. William, boa tarde para o senhor. Primeiro, agradecer pela entrevista. Lhe perguntar primeiramente, dar um espaço para o senhor dar a sua manifestação inicial sobre os seus clientes e perguntar como eles se consideram nesse caso. São culpados? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, quero manifestar que não concordamos com o indiciamento aos delitos de tortura e extorsão mediante sequestro. Respeitosamente às autoridades policiais, esclareço que tais fatos ficarão evidentes em momento oportuno, ou seja, em judiciário. Referente à manifestação dos meus clientes, o estado de espírito deles, todos muitos arrependidos, bem como se declaram inocentes aos delitos ora indiciados. Sim. Bom, doutor, vou começar algumas perguntas. O senhor falou que eles se declaram inocentes, mas estariam arrependidos. Como que isso poderia casar de alguma forma? De certa forma, inocentes referentes ao indiciamento, o qual concluiu a Polícia Civil. Obviamente que podemos estar num delito, num suposto delito de lesão corporal, mas não de forma taxativa ao de extorsão mediante sequestro e tortura. O crime de extorsão mediante sequestro, ele surgiu, pelo menos na imprensa, ao longo das investigações da polícia, quando se soube que
os seguranças da Glock, também o gerente e o subgerente do Unisuper, teriam pedido um valor em dinheiro para que os dois homens fossem liberados do depósito. Os seus clientes negam esse pedido? Como que é a relação deles com essa afirmação? A bem da verdade, as supostas vítimas pagaram pelos produtos que haviam furtado e levaram, sim, os produtos. Então, não existe qualquer hipótese de termos aí uma extorsão mediante sequestro. É forçoso pela Polícia Civil um indiciamento neste delito. O pedido do senhor é um indiciamento por furto desses dois homens? Sim, obviamente. Há um delito que ocorreu. Não podemos negar. Inclusive vocês fazem questão de expor essa situação. A gente tem dois casos diferentes nessa história. Tinha um homem que aí sim é visto com as caras, mostra ele retirando os produtos lá do depósito já. E depois, um outro homem que estaria no estacionamento, supostamente aguardando por ele, chega. Os dois teriam praticado o mesmo crime na concepção do senhor? Sim, os dois. Os dois estavam participando de furtos na região. Inclusive, ambos possuem ocorrências antecedentes pelo mesmo tipo de delito, furto, especializados em furtos em mercados. Apesar dos antecedentes, e a gente acompanha sempre a repercussão das matérias que nós damos, o crime de lesão corporal que o senhor alega, ele não teria relação com esses furtos? Isso não implicaria um crime de tortura pela quantidade de tempo destinado a essas agressões? A defesa reitera que entende respeitosamente, ponto de vista diverso, que estamos diante de um suposto delito de lesão corporal. 3 desses seguranças eram militares, 2 ainda da ativa. O Código de Conduta da Brigada Militar impediria que militares participassem ou trabalhassem em empresas de segurança privada. Como que os clientes respondem a isso? Os 3 militares, sendo 2 da ativa e 1 da reserva, não têm vinculação com a empresa Glock. Eles teriam vinculação direta com o Unisuper? Não, também não. Estavam próximo do local, viram a movimentação de furto, enfim, e deram um apoio ali aos seguranças. Eles não teriam vínculo algum com a empresa Glock, vínculo trabalhista, nada? Sem nenhum vínculo com a empresa Glock. Mas o senhor, apesar disso, o senhor defende a empresa Glock também, ou apenas os 5? Defendo a empresa Glock. Entendi. E defende os 3 também? Exatamente. Mesmo que eles não tenham relação entre si? Exatamente, exatamente. Fui contratado de forma pessoal e única por cada indivíduo. De qualquer forma, a gente tem então 3 pessoas, 3 militares, que se envolveram em um caso de furto num estabelecimento privado. Como que o senhor avalia isso? Na condição de policiais militares, eles interviram num delito. Entendi. Bom, apesar disso, nós também tivemos uma resposta da Polícia Federal ao longo dessas investigações, dizendo que a Glock Segurança não teria habilitação para fazer o serviço de segurança, seria um serviço de portaria e limpeza. A própria Polícia Federal nos emitiu uma nota sobre isso, imagino que há 2 semanas. Como que o senhor responde a isso? Não fomos notificados ainda desse processo administrativo junto à Polícia Federal. Contudo, esclareço e adianto que a empresa Glock exercia suas atividades de forma regular. Obrigado, doutor William Alves. Mota, também deixo aberto para ti, se quiser fazer alguma pergunta para o advogado. Não, eu agradeço, né? Eu agradeço as palavras aí do advogado William Alves, né? Se bem que, no meu entendimento, ele deu uma viajada, mas uma viajada bem legal, né? Viajou bem mesmo, mas é direito dele, é a função do advogado de defesa aí, né, buscar argumentos, né, buscar versões para amenizar qualquer tipo de pena que possa recair contra os seus clientes. Mas gostei das suas perguntas, viu, Matheus? Você foi muito bem nas perguntas, muito obrigado pela sua participação. Tem mais algum ponto a falar? Não?
Não, Mota, reforçando então, a Polícia Civil concluiu essa investigação, 8 indiciados, 6 por tortura e extorsão mediante sequestro, 1 por tortura ou omissão por não ter feito nada quanto a essas agressões, e um 8º ainda que surgiu agora, que teria apagado as imagens de câmera de segurança que flagraram toda a ação dos suspeitos, dos 7 suspeitos, 2 civis, 3 policiais militares, os 5 que teriam, apesar da contradição feita agora pelo advogado William Alves, mas que os 5 até o momento teriam esse vínculo com a empresa Glock Segurança, outros 2 homens, um gerente e o subgerente do supermercado Unisuper. Amanhã a Polícia Civil já convocou uma coletiva de imprensa para detalhar este inquérito e explanar ainda mais detalhes do que foi investigado ao longo desses 2 meses. Lembrando que o caso é de outubro deste ano, demorou para chegar até agora, para chegar à imprensa, por alguns motivos, pelo correr da investigação e também porque justamente as câmeras de segurança haviam sido apagadas do HD lá do Unisuper, precisou a perícia agir para que as imagens fossem recuperadas, Mota. Só para concluir, né? Só para tirar qualquer tipo de dúvida, o Unisuper não será indiciado, pelo menos na parte criminal. Não, o supermercado não será indiciado, pelo menos por hora. Conversei com o delegado hoje, ele falou, são 6 pessoas, são 8 pessoas, aliás, 6 pessoas por tortura, 5 seguranças e 2 funcionários do Unisuper, que demitiu os funcionários assim que o caso veio à tona. Então, por hora, pelo menos, o Unisuper não será responsabilizado criminalmente. Tá certo. Obrigado, agradeço também ao Dr. William Alves. Muito obrigado pela sua participação, viu, Matheus? Um abraço aos dois aí, por gentileza. Ele está lá para isso, né? Para tentar encontrar aí argumentos, né, versões para buscar a absolvição aí dos clientes. Agora, quer dizer então que os 3 militares, 2 da ativa e 1 da reserva, eles eram da Glock e acabaram não sendo contratados por esta empresa, mas ao mesmo tempo os 5 constituíram um único advogado, que é o Dr. William Alves. Estranho, né? Mas vamos lá, né? Vamos aguardar. Bom, para um bom entendedor, um pingo é um i, não é verdade? Um gerente da Caixa Econômica